Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nessa tarde eu quero cumprimentar a todos os meus amados irmãos e ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nesse momento estou meditando aqui no Salmo de número 4, que diz da seguinte forma: Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Somente uma pessoa confiante, ela vai direcionar algo, palavras tão fortes, a um ser sobrenatural, a qual nós conhecemos por Deus. Nesse momento, Davi, um grande rei de Israel, está orando a Deus na sua angústia. Eu logo percebo que um rei de uma terra não deveria ter angústia, pois o rei tem tudo o que lhe deseja. Ele reina. Ele ali tem súditos ao seu favor. Se ele batesse palma, homens, servos e servas viriam até ele para atender todos os seus desejos, os quais ali estavam diante dele. Mas existia uma angústia dentro do coração do rei que nenhum dos seus servos poderia satisfazer ou arrancar aquele sentimento de angústia. Logo eu vejo a necessidade que o homem, por mais que seja bem-sucedido, ele tem a necessidade de Deus. Davi era um homem muito bem sucedido, era um homem de recursos, era um homem rico, era um homem que era rei. Então, aos olhos do homem, de um outro homem, ele não necessitava de nada. Mas existia no coração de Davi, na alma, nos pensamentos, uma angústia, algo que estreitava os pensamentos de Davi. Um homem tão grande, um homem tão cheio de privilégios, sentia algo que nenhum outro homem podia livrar, podia tirar de Davi. Muitas vezes nós nos encontramos em momentos de angústia e, em vez de direcionar os nossos sentimentos e pedir socorro a Deus, nós esquecemos que a angústia que está dentro do homem, nenhum outro homem pode arrancar. A Bíblia diz que Davi ora a Deus. Quando eu entendo a palavra orar, Davi nesse momento ele vai conversar com Deus. Davi vai tirar um tempo da sua vida para ir de encontro ao seu Deus, a qual é um Deus invisível. É um Deus que, quando nós, seres humanos, nos afastamos desse Deus, ele fica como se não existisse. Mas Davi não queria isso para a sua vida. Davi, ele queria o tempo todo estar sentindo dentro dele aquele poder, aquele sentimento que muita gente se sente feliz e não sabe, aleluia, muitas vezes, quando passa aquele momento de felicidade, quando há algo como depressão, como opressão, como angústia se achega sobre a vida do homem, isso me faz entender que Deus não está dentro desse homem. Mas nós sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas como um homem que é segundo o coração de Deus, ou uma mulher, um servo de Deus, uma serva de Deus, encontra-se em momento de angústia, sendo que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Alguns momentos da nossa vida, nós vamos passar por batalhas espirituais. Nós vamos passar por retaliações espirituais. O próprio Jesus, sendo Deus, ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci. Oh, aleluias! Haverá momentos na nossa vida que o apóstolo Paulo ele falou que nós deveríamos
nos preparar para o dia mau. Então, o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, está em momentos de angústia. E o que é que esse homem tão sábio, tão querido por Deus, ele vai fazer quando se encontra em angústia? Ele vai em busca de conversar com o seu Deus. Talvez essa angústia que você esteja sentindo no seu coração, talvez essa nuvem pesada, esse desânimo que chegou sobre a tua vida, o remédio é ir orar a Deus. É interessante que quando Davi se chega a Deus, ele não vai chegar derramando algo sobre Deus ou impondo algo para com Deus. Antes, Davi diz: ouve-me quando eu clamo. Olha só a maneira que Davi chega a Deus. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Tem pessoas agindo com injustiça ao teu respeito? Você se sente injustiçado por uma questão ou por algo que aconteceu na tua vida? O salmista, no Salmo 128, se eu não me engano, ele vai dizer: na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me ouviu. Oh, glória a Deus! E nesse momento, Davi está angustiado. Só que ele está pedindo: ouve quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Largueza. Então eu posso entender que a angústia que Davi estava sentindo nesse momento estava estreitando, sufocando Davi. Davi estava sufocado por algo que estava acontecendo. Davi estava no estreito porque ele pede para que o Senhor venha trazer largueza. E ele, além de fazer esse pedido, esse clamor a Deus, ele vai dizer: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. É o que eu e você nós precisamos fazer. Nós precisamos clamar ao Senhor no momento da angústia. Eu preciso confiar que o Deus da minha justiça vai se levantar do trono e vai fazer justiça naquela causa onde eu estou sendo injustiçado. Porque você é um servo de Deus. Sim, minha irmã querida, você é uma serva de Deus. Então, por que esse momento de angústia, por que esse momento de estreitamento? Muitas vezes é porque nós nos esquecemos de nos chegar a Deus, porque a Bíblia diz: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Então, quando Davi ele vai clamar a Deus, quando Davi ele cita o verso 1 do capítulo 4 dos Salmos, no verso 2, olha só o que diz: filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? E até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Logo eu percebo que Deus dá uma resposta para os filhos dos homens. Deus vai dizer: até quando convertereis a minha glória em infâmia? Muitas vezes nós damos glórias a Deus, algumas vezes nós exaltamos, glorificamos a Deus de lábios quando o nosso coração está distante de Deus. Então Deus está dizendo: filho do homem, até quando convertereis a minha glória em infâmia? E até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Muitas vezes eu me denomino serva de Deus e deixo de buscar a Deus da maneira correta como eu deveria buscar por conta de uma vaidade, por conta de algo que vai me aprazer, que vai aprazer a minha carne, que vai me satisfazer por um momento e em seguida, com a continuação dessa minha vaidade, dessa infâmia, de buscar aquilo que não é a verdade de Deus para a minha vida, isso vai trazer para a minha vida angústia, isso vai trazer estreitamento para a minha vida. Mas a graça e a misericórdia de Deus diz assim: sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Aí escute bem o que o versículo de número 4 vai dizer: perturbai-vos e não pequei.
Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Olha só o que nós fazemos quando nos encontramos angustiados, chateados, tristes, algumas vezes sentindo remorso. Nós deitamos na nossa cama, no nosso quarto, e aquele pecado, aquela atitude a qual nós tivemos, começa a nos angustiar. Por quê? Porque a vaidade a qual me afastou de Deus, a vaidade a qual tirou o tempo que eu tinha para clamar ao Senhor, para estar em ligação com Deus, essa vaidade ela vai enlarguecendo o espaço de tempo a qual eu me aproximava de Deus. Então eu começo a perturbar na minha cama, pensando naquilo tudo que a Bíblia diz que basta a cada dia o seu mal, basta a cada dia o seu mal. Então a Bíblia vai dizer, olha, não andeis ansiosos. Ansiedade, vaidade, todas essas coisas que está adoecendo a vida cristã, adoecendo o servo de Deus, adoecendo a serva de Deus. Tudo isso vem se aglomerando sobre a vida de um filho de Deus. E quando nós percebemos, já estamos nos sentindo em angústia, momentos de angústia. Mas para que essa angústia venha a ser retirada da sua vida, para que essa angústia venha sair do seu pensamento, da tua alma, é preciso você orar a Deus, é preciso, louvado seja Deus, o que o salmista falou no versículo de número 8 do Salmo 3, ele disse, a salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a tua bênção. Então, quando eu me encontrar angustiada, eu tenho que buscar a Deus. Muitas vezes nós nos encontramos em momentos de angústias. Procuramos olhar um celular, procuramos ir a uma rede social, falar com um amigo, se distrair, quando a minha procura deveria ser a palavra de Deus. Uma ligação com o próprio Deus, orando, falando com Deus, procurando saber por que aquele momento de tristeza, porque a Bíblia diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. É isso que nós devemos meditar.